Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus familiares e a sua parentela em nome de Jesus, ok? Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, que você possa estar compartilhando, que possa estar deixando aí o seu amém nos comentários, a sua paz do Senhor, ou enfim, da forma que você queira nos saudar. Deus abençoe a sua vida. Que você possa também estar ativando as notificações aí no sininho, em todas, para que você não perca nenhum vídeo nosso aqui do canal. Nós temos trazido algo para que o Senhor seja glorificado e traremos hoje o momento dos Salmos do dia para edificação, exortação, consolação do corpo de Cristo. Não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa se você é ateu ou ateia, não importa. O importante é que você esteja sendo edificado por esse conteúdo. Talvez você não vá numa igreja, talvez você não siga uma religião, mas o importante é entendermos que alguém quer falar com você. E é neste momento que estaremos trazendo o que ele quer falar com você, tá bom? Deus abençoe. E você que crê, glória a Deus pela sua vida também. Amém? Então, Salmos do dia, estaremos trazendo os Salmos de número 1, ok? Então, capítulo 1, versículo 1 em diante, estaremos lendo os Salmos do dia, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Deus abençoe então. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui em Salmos número 1, ela fala que bem-aventurado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Alguns colocam a definição de bem-aventurado como feliz, E nós podemos trazer também essa definição aqui. E a palavra do Senhor diz que há uma bem-aventurança em não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, andar no conselho daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Andar no conselho daquelas pessoas que desconhecem a Escritura Sagrada. Aquelas pessoas que não conhecem a vontade de Deus. Aquelas pessoas que não acreditam. Elas acreditam em destino. Elas acreditam em sorte. Elas acreditam em tudo quanto é coisa, menos na divindade superior do Pai Eterno, do Pai Celestial. Então, nós estaremos aqui falando acerca disso, porque a própria Escritura, a própria Palavra de Deus diz que nós não devemos andar no conselho dessas pessoas. Uma grande questão é que aqui está se tratando de um caminho, Então ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós podemos colocar aqui, nem se detém na vida dos pecadores, ok? O que ele está querendo dizer? Não tem uma vida, um estilo de vida de pecado, um estilo de vida de erro, de errar o alvo perante Deus, Porque pecado para o Senhor é errar o alvo. Então nós temos que acertar o alvo. Paulo ele fala na Escritura, ele diz assim, que nós devemos prosseguir para o alvo. Ao final nós temos que estar acertando o caminho. Então nós temos uma vida, nós estamos percorrendo um caminho e nesse caminho nós não podemos ficar com aquelas pessoas que estão indo no caminho errado, estão no caminho contrário à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós convertemos o caminho. Então nós estávamos andando num caminho e há uma convergência, uma conversão. Quando você faz uma conversão, você muda o sentido,
você estava indo num sentido e muda esse sentido e você começa a ver outras possibilidades. Então, essas pessoas que estão indo num sentido que não é o do Senhor, essas almas, essas vidas, elas não têm como aconselhar aquelas pessoas que estão querendo, né, participar das questões espirituais, celestiais, do propósito eterno, do propósito de Deus e da vida do Senhor. Então, se eu estou precisando de um conselho, né, que tem a ver com a minha vida, ela num todo, eu preciso necessariamente conversar com Deus, buscar nas Escrituras primeiramente. Então ele diz assim, ó, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não vive a vida dos pecadores como os pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque existem os escarnecedores, aqueles que de repente, né, você vai sentar ali e vai falar, olha rapaz, eu estou passando por uma situação assim, 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 o que eu faço? As pessoas que desconhecem do Senhor vai dar um conselho, ou vai, né, estar ali te aconselhando de uma forma errada, ou vai estar tirando sarro ainda de você. Tirando sarro, aí ó, tá vendo? Você tem uma fé, mas essa tua fé não te afasta dessas aflições, não te afasta de prejuízos, não te afasta de doenças, não te afasta de enfermidades, não te afasta de coisas darem errado, sendo que uma coisa, entre aspas, não tem a ver com a outra, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes quando nós perdemos, nós estamos ganhando. Então é por isso que é uma convergência, uma conversão, porque vai mudando alguns valores que para nós acataríamos, agora a gente não vai acatar mais, por quê? Porque nós vemos que para Deus não tem valor nenhum. Então precisamos entender sobre isso. Então quem desconhece a Escritura não vai conseguir, na melhor das intenções, pode até te dar um conselho bom acerca da sua vida, mas talvez não vai conseguir trazer à luz aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Por exemplo, vamos abrir aqui, não vamos generalizar, vamos abrir um parênteses aqui. Por exemplo, se você tem um problema em alguma área da sua vida profissional e você conversa com outro profissional acerca daquele assunto, pode ser que você receba uma ajuda, mesmo se essa pessoa for ímpia ou não. Por quê? Porque é uma experiência profissional naquela área. Você pode acatar isso e trazer para você e pensar, né, e colocar na mão do Senhor e falar, Senhor, será que é isso mesmo? Colocar diante do trono da graça de Deus e falar, Senhor, será que é isso mesmo? Faz sentido. Porque nós precisamos entender que tudo é espiritual. Mas tem coisas, tem questões que nós aprendemos muitas vezes que a gente precisa entender que são coisas que acontecem com todo mundo. Por isso que a Escritura diz, né, que Deus ele dá o sol e a chuva para os justos e para os injustos. Então são questões que não tem a ver assim com, eu vou fazer algo, eu não vou fazer porque eu sou da igreja. Eu não posso fazer porque eu sou da igreja. Não é nessa questão. Por exemplo, se você está fazendo uma faculdade e você está ali precisando de uma orientação acerca de algum assunto ali ou de uma coisa que a pessoa já fez, digamos de um estágio. Você nunca fez um estágio, que é uma coisa básica. E você precisa de alguém que já fez um estágio. Você não precisa orar a Deus do céu, dizendo, Senhor, como é que é esse estágio? Se você quiser fazer isso, fique à vontade, ok? Mas a questão é simples. Se eu falo com uma pessoa que já fez, ela vai dizer para você. Se você falar, por exemplo, tiver uma questão, você não tem a carteira de motorista, né? Você não tem a habilitação. Então, você vai conversar com a pessoa, isso independente se ela é ímpia ou não, e você pode pedir um conselho para essa pessoa, né? Ela que já passou por essa experiência. Você consegue me compreender? Você está vendo que isso não vai mudar o curso da sua vida? Se você fizer uma pergunta dessa para um ímpio ou não? Porque a resposta vai ser a mesma. Quem passou por essa experiência vai falar. Claro, cada um vai ter seu ponto de vista. Talvez um teve uma dificuldade ali para tirar, enfim, para fazer a baliza, para fazer outras questões, e o outro não.
né? Outro teve dificuldade em outra coisa. Vai mudar nisso daí, mas a base vai ser a dificuldade, vai ser a mesma e você vai ter uma experiência ou uma visão da experiência que a pessoa teve. E você também vai experimentar e vai ser algo bem semelhante. Nunca é igual, mas vai ser bem semelhante. Então, nesse sentido que estou dizendo, então nós não devemos estarmos fechados, sabe? Com a mente fechada, dizendo, não, é só no Senhor, eu vou orar para ver como é que tira a carteira do motorista, eu vou orar para ver como é que... Não é assim, que eu vou orar para ver se hoje chove ou se hoje faz sol. São questões assim, né, que nós chamamos questões religiosas, e alguns chamam de fanatismo, que envergonham muitas vezes a escritura do Senhor. O nome do Senhor. Por quê? A escritura diz que nós devemos ter comunhão com todos. A escritura diz que não há comunhão com a luz e as trevas, isso numa forma espiritual, mas se nós estamos aqui e nós queremos influenciar o mundo, nós queremos transmitir a palavra do Senhor, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa estar priorizada em nosso coração para que a gente possa estar, né, compartilhando. Vamos ler o final do texto aqui para você entender. Olha, o final não, né? O final que nós lemos. Diz assim, ó, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, se nós estamos com a Escritura, sabendo como é que funciona todas as coisas, o que tange a nossa vida espiritual, o que tange a nossa vida, né, relacional com Deus, isso não pode ser quebrado, essa aliança não pode ser, né, anulada, mas naquilo que são coisas naturais, nós podemos estar, né, pedindo conselho, muitas vezes para as pessoas que não são crentes, pessoas que não são irmãos, pessoas que não têm essa relação com Deus, mas ela tem uma relação no mundo natural, porque nós estamos inseridos nessa realidade. A questão é que a igreja está inserida em duas realidades, ok? E é isso que causa muita confusão, por isso que muitos fogem só para um lado ou vão só para o outro, né? E vai para esse lado que eu disse do fanatismo ou lado do religioso. Por quê? Porque nós estamos inseridos em duas realidades. Então, quando você recebe uma informação, quando você vai buscar um conselho, quando você vai buscar uma ajuda, é necessário que você discirna se isso está envolvido, qual realidade, e se essa informação ela vai mexer com a tua vida relacional com Deus. É só isso, por isso que ele diz aqui, ó, antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você sabendo como é que Deus rege todas as coisas, a sua lei, o que está na sua vontade, na sua escritura, aquilo que está escrito, você não quebra essa aliança através de algumas ações, você não erra o alvo, ok? Você começa a caminhar conforme Deus vai trazendo para você. Então, antes de tudo, é necessário discernir isso. Por isso que ele diz, ó, não ande no conselho dos ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores. Primeiro, tenha um fundamento de fé através da Escritura Sagrada, né? E aí, terceiro ponto, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Será um caminho abençoado, será um caminho próspero, né? A conclusão disso, você precisa ser sábio de estar analisando as informações que você recebe, vendo qual a realidade que vai te influenciar. Se te influenciar na vida espiritual, na vida relacional com Deus, é necessário que você recorra à Escritura para dizer, não, eu não posso fazer isso, né? Ou eu posso fazer aquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Nós sabemos lá que em João 8,44, a Escritura chama o diabo de o pai da mentira. Então, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, né, não mintam, não vivam numa mentira. Vamos dizer que para você passar por uma entrevista, uma inscrição de alguma coisa, é necessário que você esteja ali colocando as suas informações pessoais. E uma das informações que está ali, você teria que, de repente, você não fez, você teria que mentir. E fosse uma coisa básica, né? Digamos assim, uma questão que eles fazem uma pergunta lá e você não é relevante, assim, vamos dizer, né? Não é tão relevante.
e você acaba colocando ali outra informação. É uma mentira, querendo ou não, vai mentir, né? E isso vai influenciar a tua vida relacional e a tua vida natural. Por quê? Porque é uma mentira, o ímpio pode aceitar essa mentira, vai acreditar de repente naquilo que você colocou, mas Deus não. Aí vai quebrar, né, o princípio da escritura, vai mexer com as tuas duas realidades, a natural e a espiritual. E aí que é complicado. Então é necessário você ver na escritura, né? Falar assim, eu não posso mentir, então eu vou ser sincero, não vou mentir. Coloca ali certinha a informação, e se é da vontade do Senhor, ele vai mexer nessa realidade natural e vai fazer com que você agregue ou consiga ou acesse essa questão que você está vendo aí, que é só um exemplo que nós estamos dando. Então nós precisamos andar conforme diz as Escrituras, na verdade, e buscando do Senhor. E buscar também na palavra do Senhor para que a gente possa discernir. Tem pessoas que acham que não sabem mais o que é certo e errado. Lê as Escrituras. Você vai ver o que está escrito nas Escrituras. As Escrituras não dizem que nós temos que viver numa bolha onde só crentes religiosos estejam ali. A Escritura não diz que nós devemos viver numa bolha exclusiva, onde outros não podem acessar essa realidade, não pode ter comunhão, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Isso realmente é verdade, mas quem somos nós para julgar quem está nas trevas e quem está na luz? Porque quem está na luz se aproxima de quem está na luz, e a luz chega nas trevas e ela vai iluminando tudo, assim como Jesus quando ele começou a pregar. A luz chegou aonde tinha trevas, e aí aqueles que gostaram dessa luz foram se aproximando e se tornaram luz também junto com o nosso Senhor. E aqueles que não quiseram, abriram mão, ficaram em trevas. É uma escolha. Agora, uma coisa para você ficar na paz, você precisa entender. Quem traz e quem não traz é o Espírito Santo do Senhor. Quem está sentado no mais alto e sublime trono é Deus, nosso Pai, nosso Criador. É Ele que vai fazer com que essas pessoas venham ou não venham para a luz. É Ele que vai convencer através do Espírito Santo. O nosso trabalho é o quê? Apenas mostrar a glória de Deus. Apenas mostrar aquilo que é o Senhor, a vontade do Senhor. Através de comunhão, através de relação, através de comunicação, que é o principal. Ok? Deus abençoe. E outra, lembrando aquilo que está em Romanos. Como virão se não há quem pregue? Ok? Como virão se não há quem pregue? Eu não falo que essa pessoa é ímpia. Não. Você deve falar. Mas você não deve impor as suas ideias. Você não deve impor a sua opinião. Você simplesmente vai estar tendo relação de amizade ou uma conversa, né, através disso. Quando você tiver uma abertura, aí sim, quando alguém perguntar, aí você vai colocar a sua posição de fé e com certeza essa pessoa vai aceitar, se você tiver sabedoria para se comunicar, ok? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Deus abençoe a sua casa, sua família, seus familiares, sua parentela, em nome de Jesus, e fiquem na paz.